Uma boa noite para todo mundo. Agora é, deixa eu ver a hora, 7h16 da noite. Hoje é dia 2 de dezembro de 2025. Estou iniciando a live. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Vou fazer a live A Chave do Evangelho, reprise, com o meu pastor Vanderlei Vilaça. E aí, nós vamos dar continuidade à chave do Evangelho que eu venho fazendo. Hoje eu arrumei um tempo para me fazer. E nós estamos na parte 32. Ontem eu não fiz a live à noite porque eu trabalhei. E olha para vocês verem como é que é engraçado. Ontem à noite eu checo sempre a previsão do tempo, né? Eu chequei a previsão do tempo, estava pouco por cento de chuva ontem. Então, nem capa de chuva eu levei e fui trabalhar. E ontem estava até bom para trabalhar, gente. Só que aí a chuva me pegou ontem sem capa. Estava lá perto do Shopping Del Rey. E hoje que a previsão está mostrando que é 50% de chuva 7 horas da noite, até agora não choveu. Aí eu falei, eu vou fazer a live porque vai que chove amanhã, que chove hoje, me pegam lá. Como hoje a previsão está mais de chuva, eu resolvi fazer a live. E não deu uma gota de chuva até agora. Mas tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Então uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe cada um, né? Então a gente vai, eu tô só esperando mais um pouquinho que tem que chegar mais gente, né? Já tá chegando. Então aqui no Instagram tem Haroldo Domingues e tem, eu acho que é né? Gabriela Alves. Uma boa noite no Instagram. No TikTok tem Nando JRTV. Uma boa noite. E tem também Tainá 075. Então hoje, geralmente, o TikTok sempre ganha, né? De pessoas online. Aí já chegou o TikTok, tá vendo? O Instagram é menos, eu já tô acostumado. Maria Oneide, Francisco Tadeu, Laércio Domingos, Luciano Rodrigues, esses são os do TikTok. Divanei Pereira, Bernat, eu acho que eu não sei, esse TIH, Bernat Muniz, Selma, Cirla, sei lá, Suelen Silva. Então, gente, já que já tem mais gente, Magno Lima. Então vamos lá sem demora, vamos direto ao ponto e deixar meu pastor falar com vocês. Então vai ser duas lives, tá? É uma live muito rápida. Magno Lima, Cláudio Júnior. Ela é rápida, dá para fazer duas lives em seguida, uma atrás da outra. Então deixa eu virar a câmera aqui. Eu ia mostrar minha gatinha, mas minha gatinha cascou fora. Marlene Ribeiro, Maria Lourdes, Marlene, Daiane Sintra, Delcio Benites, Roque, Conceição. Então vamos virar a câmera aqui, deixa eu virar a câmera também aqui. E nós vamos lá. Então para vocês verem como que é as coisas. Eu acho que eu vou ter que abaixar aqui, quer ver? Vamos lá. Aqui, olá, Deus abençoe. Como tem passado? Dias trabalhosos, dias difíceis, mas mesmo assim, um verdadeiro cristão tem motivos para estar bem. Por quê? Porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque Ele é nosso consolador. Ele é nossa força.
Ele é a nossa torre forte, nosso esconderijo, e nele nós estamos confiados. Eu gostaria de tomar um assunto, nós falamos aqui sobre chaves dentro do Evangelho que destrancam segredos, mistérios de Deus. E não é segredo para ninguém estarmos vivendo os últimos dias. São Paulo falou desses dias com Timóteo. Ele disse que seriam dias trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, todas essas má qualidades. Mas para falar desses dias, o que tem a ver com as nossas vidas, eu gostaria de tomar São Lucas, capítulo 17, no verso 26, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O que nos faz entender hoje que estamos vivendo dias como foram os dias de Noé? Exatamente o que São Paulo fala a Timóteo, que seriam dias trabalhosos, maldade, essa loucura toda que nós vemos no mundo hoje. Então, por isso, nós pensamos, estamos vivendo os dias escriturísticos prometidos aqui. Aí a Escritura dá algumas características. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. O problema foi casar, o problema foi comer, o problema foi plantar? Não. O problema, na verdade, foi não dar atenção ao que Noé estava pregando e fazendo. A vida de Noé era uma pregação. A sua pregação era pregação de poucas palavras. Vai chover, vai chover. Estou fazendo uma arca aqui e essa arca será a única salvação, o único veículo que suportará a pressão é essa arca. Essa arca foi me dada por Deus, o seu projeto. Eu construí como Deus disse. É o único lugar de salvação. As pessoas estavam envolvidas para lá. E aí nós percebemos que essa desatenção para com a palavra de Deus e o seu agente, o seu profeta, foi o grande mal. O que trouxe a destruição? Trouxe a destruição o proceder daquelas pessoas, as suas ações. Mas, se essas pessoas tivessem atentado para o que Deus estava falando, não haveria salvação? O verso 28 diz assim: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente nos dias em que o Filho do Homem for revelado. Então nós ficamos aqui pensando assim. O que era Sodoma? Sodoma está lá em Gênesis, capítulo 19. As ações, a perversidade, a maldade no coração dos homens, a imoralidade, que foram os dias de Noé. Os dias de Noé estão citados em Gênesis, capítulo 6. Então, às vezes, nós nos atemos, ou paramos, às vezes, para meditar só Gênesis 6 e Gênesis 19. O mundo está igual. Mas, dê uma olhada em Gênesis 5, um pouco antes de Deus falar sobre Noé. De quem fala ali? Fala-se de Enoque. Dê uma olhada em Gênesis, capítulo 18,
antes do 19, antes de falar do acontecimento. Gênesis 19, nós vemos dois anjos visitando um homem justo vivendo no meio de um povo absurdamente imoral, a ponto de quererem tomar aqueles dois anjos, porque os anjos vieram em forma de homem, humanos, e aqueles dois homens eram uma novidade no mundo imoral que aquele povo vivia. Então eles quiseram ter relacionamento sexual com aqueles dois anjos. Mas quem quis? Os homens daquela cidade, desde os velhos até os meninos. Vieram àquela porta pressionar a Ló, um justo vivendo no meio de uma imoralidade daquela. Mas é para isso que a Escritura está chamando a nossa atenção? Não, ela está chamando a nossa atenção para a manifestação do Filho do Homem. Gênesis 18, o Filho do Homem se manifestou para Abraão, fazendo uma promessa fora dos padrões para Abraão. Porque o que aconteceu ali? Alguém em uma carne humana era conhecedor da vida de Abraão por detalhes. Ele chamou Abraão de Abraão, embora o nome de Abraão tivesse sido mudado há pouco tempo. Ele assentou-se na frente da tenda de Sara e conversou com Abraão ali do lado de fora. E quando ele fez uma promessa, que no tempo da vida, e o tempo da vida aqui, na Escritura, são os 28 dias do ciclo fértil de uma mulher, ele disse, no tempo da vida, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Mas aquela Sara, ela estava chegando aos seus 90 anos. Ela ri consigo mesma. E aquele homem, a Escritura prova que ele está de costas porque ele pergunta, onde está Sara, tua mulher? Vê que ficou ali apenas para registro, porque claro que ele sabia. Se ele sabe o que eu vou dizer agora, ele disse, Sara está na tenda, atrás de ti. Aí ele diz assim, por que Sara riu? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Sara, lá de dentro, diz assim, eu não ri, ele disse, riu. No coração, Sara havia rido, pensando assim, poderei eu, uma mulher já velha, ventre amortecido, estéril desde a juventude, ter prazer ainda com o meu esposo? Eu consigo conceber? Jamais, enquanto nova eu era estéril, agora que passou o costume das mulheres, há uma impossibilidade. Abraão estava com 99 anos. Os dois estavam já amortecidos, seus corpos. Então, para que essa promessa de ter um filho pudesse se cumprir, Sara e Abraão teriam que passar por uma renovação dos seus corpos. Olha para essa promessa. Como foi nos dias de Ló? Por que nos dias de Ló? Porque logo depois que esses anjos saem da casa de Abraão, eles vão a Sodoma. 2 deles descem a Sodoma, um fica com Abraão ali, e quando ele vai sair, ele diz, eu esconderia de Abraão o que vou fazer? Então ele conta os seus mistérios para Abraão, mas ele conta os mistérios e segredos do coração de Sara para a própria Sara. E conta um grande mistério para esses dois. Vocês dois terão um filho. Mas nós não podemos ter. Por quê? Por causa da impossibilidade dos nossos corpos. Seus corpos serão transformados para esse propósito. Então veja, como foi nos dias de Abraão, ou nos dias de Ló, leva a nossa mente para o mundo. O mundo está, como era antes. Mas, e a igreja? Recebeu Eloi em um corpo humano? Recebeu o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem?
Lá naqueles dias era o próprio Elohim que veio em um homem. Quando ele entra em um homem, ele torna-se filho da humanidade. Deus em uma carne humana e profética, porque qual é o maior ofício para receber a palavra? Profeta. Não há outra ordem além de profeta para tratar com a palavra de Deus. Então ali estava Deus em uma carne humana, profética, ministério. Aquele ministério que estava ali era um ministério filho do homem. Quando o Senhor Jesus Cristo volta, é Ele que disse essas palavras assim, como foi nos dias. E ali, nos dias dele, Jesus, era Deus numa carne humana, como nós pregamos aqui nesses nossos vídeos, a chave do Evangelho, lá atrás. Você não é inscrito ainda nesse canal, você não viu, mas vale a pena escrever para isso, para você estar sempre atualizado com as nossas gravações. Mas volte aqui nas playlists e tome esses vídeos que nós falamos sobre Jesus ser Deus. Deus. Era Deus em uma carne humana. E qual o ministério que Jesus estava ali? Filho do homem. Do que Ezequiel é chamado? Filho do homem. Os profetas são chamados de quê? Filho do homem. Por quê? Deus numa carne profética. Então, nos últimos dias, haveria de novo Deus em uma carne profeta. Só que Jesus, ele é chamado de 3 filhos. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem, ele era ali, em seu corpo humano, ele é Deus numa carne profética. Você encontra aqui, aquela mulher cananeia, ela chama Jesus de filho de Davi. Ele não dá atenção para ela. Por que ele não dá atenção? Porque ela era cananeia e ele só é filho do homem para os judeus e ele só é filho de Davi para os judeus. E será outra vez para toda a terra no milênio, depois do arrebatamento da igreja. Quando Jesus Cristo voltar, ele volta como filho de Davi para reinar. Agora, ele é filho de Deus desde a sua saída da terra, sua ascensão, né? A descida do Espírito Santo em Atos, capítulo 2 ali, inicia-se um ministério filho de Deus, porque ele é espírito nos homens. Mas, entre filho de Deus e filho de Davi, que será no milênio, teria que haver uma manifestação, outra vez, do Filho do Homem. E aí nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, não vem mais na terra. Mas olha que ministério é feito aqui, essa promessa, quando o Filho do Homem se manifestar. Então, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, viria outra vez na terra, mas em um ministério filho do homem. Você já parou para meditar nisso? Eu quero deixar esse vídeo por aqui. Mas quero voltar na semana que vem, no nosso próximo vídeo, para nós pegarmos a partir daqui e entendermos um pouco mais esse ministério, Filho do Homem, na terra, já nos nossos dias. Por quê? Porque, ora, se o mundo lá fora é como Sodoma e Gomorra, se o mundo lá fora é como os dias de Noé, o mundo aqui dentro da palavra tem que ser o ministério, Filho do Homem, já em atuação. Não quando ele chegar aqui e haver um momentinho de arrebatamento da igreja, não. Mas um tempo, um ministério na terra, preparando um povo para o arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Guarde essa meditação na sua mente. Chame os seus amigos, vizinhos, parentes para assistir esse vídeo, porque esse é um vídeo de salvação. Ah, nós não podemos estar juntos agora para assistir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Se gostou, deixa aí essa vindicação. Eu gostei, chamado um joinha, um like. Deixa aí.
porque isso contribui com o canal. Para quê? Para que nós possamos levar esse alimento que você acabou de desfrutar a uma outra pessoa que precisa dele também. E aí, eu e você precisamos desse que tem que ouvir. Porque enquanto não vier o último escolhido de Deus, nós chamamos eleito, e ouvir essa palavra, não haverá o rapto da igreja. E nós todos queremos ser raptados. É meu trabalho pregar, é seu trabalho divulgar. Deus abençoe a todos. Até nosso próximo vídeo. Olá, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. No vídeo passado, nós falamos sobre o ministério do Filho do Homem. Nós temos muita concepção, ou muitas concepções, a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja tem sido divulgado, a volta do Senhor Jesus Cristo tem sido divulgada como um evento público, mundial, e que todas as pessoas verão. Eu já peguei alguns folhetos do Senhor Jesus Cristo assentado num trono, sobre uma nuvem, e anjos com trombetas tocando, e baseado até nas Escrituras. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas as pessoas estão pegando algo que vai acontecer lá adiante e trazendo isso para um momento que não é o seu momento. O arrebatamento da igreja, ele é usado, ele deve ser crido e visto como um rapto. O que é um rapto? O rapto é diferente de um sequestro, porque o sequestro ele tem pegar alguém de forma oculta para interesses financeiros, interesses vingativos. É um crime. O rapto é como se fosse a mesma ação por interesses amorosos. Veja o que eu estou explicando aqui. O profeta William Branham, ele disse assim, uma grande figura que nós poderíamos usar é o conto de Romeu e Julieta. O rapto de Romeu a Julieta. O que aconteceu ali? Aconteceu que esses dois jovens se enamoraram, esse casal se enamorou, e os dois, as suas famílias não concordavam com aquele casamento, e esses dois, eles se encontravam mascarados, eles se encontravam de forma oculta, e eles combinaram como seria o momento em que ele iria raptá-la. Então, ficou acertado que em tal hora ele viria com o seu cavalo e ele faria um sinal para ela, e ela, já sabedora daquele sinal, ela iria então descer para encontrá-lo e esses dois fugiriam. Se você observar as Escrituras, elas estão falando exatamente isso. A palavra fala sobre as dores de parto. Olha, é algo secreto,
a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar sua noiva, seu povo, é algo secreto. Mas é dito que é como as dores de parto para aquela que está grávida. A dor de parto para uma mulher grávida não é uma surpresa. Ela pode não saber como virá, mas ela sabe que virá. O arrebatamento da igreja para a igreja não é uma surpresa. Um dia Jesus vai aparecer. Não. Ela está grávida. E ela está fazendo uma conta. Toda grávida sabe que aos 9 meses, entre tal e tal semana, naqueles dias ali, o parto pode acontecer. O nascimento pode acontecer. Por quê? Porque ela já tem datas e uma previsão do tempo. E aproximando o tempo, vem dores de parto para dizer para ela que aquele é o momento. Então, o arrebatamento da igreja é da mesma forma. A palavra vem mostrando ao seu povo que, aí entra no nosso vídeo passado, como foi nos dias de Noé, assim será também na manifestação do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, assim será também na manifestação do Filho do Homem. Mas como foi lá? Essa é a questão. Aí você vai fazer comigo o paralelo entre o conto de Romeu e Julieta. Pode parecer uma coisa até infantil, mas é para que nós possamos compreender as coisas naturais aqui, explicam as coisas espirituais. Eu quero tomar o Salmo 27, no verso 5, diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Lá em São Mateus, capítulo 16, verso 18, ali, o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que a igreja seria estabelecida também sobre uma rocha. O que significa rocha nas Escrituras? Veja. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. O tabernáculo é o lugar onde Deus habita. Por-me-á sobre uma rocha. Essa pedra, essa rocha, muitas pessoas, falando de Mateus 16, dizem que foi sobre Pedro, que foi o primeiro Papa. E depois outros vêm e dizem, não foi sobre Pedro, foi sobre o próprio Jesus. A pedra é uma revelação, rocha significa revelação nas Escrituras. O tabernáculo é o lugar onde Deus habita. A igreja está edificada sobre uma revelação. Que revelação? De quem é Jesus. Veja, monte o quadro comigo. Qual é a revelação que Pedro havia tido ali? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, sobre essa revelação de quem é Jesus, a igreja é edificada. E as portas do inferno não podem prevalecer sobre essa igreja que é edificada em cima dessa revelação. Quando a igreja entende quem é Jesus, ela vai então acompanhar os seus passos. Há uma promessa do ministério, Filho do Homem. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus está em São João, capítulo 1, quando a palavra diz assim, no princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus criou os céus e a terra? Haja luz e houve luz. Haja firmamento, haja porção seca, haja. É a palavra de Deus criando todas as coisas. Em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
No versículo 14 diz assim, esse verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo encarnado no nosso meio? Jesus Cristo. Você percebe que Jesus é antes do nascimento do menino ali de Maria? Jesus já existia? Que Jesus? Esse verbo que habitou dentro do corpo, que foi chamado Jesus 8 dias depois do seu nascimento na apresentação. Não é? Então veja, quando a palavra está dizendo ali que, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria nos dias da manifestação do Filho do Homem, nós, às vezes, estamos esperando esse Jesus que todo olho verá, suas mãos furadas, seus pés, as marcas ali. Mas qual Jesus é que vem nesse tempo de adversidade? Esse mesmo verbo. E aonde ele se oculta, no culto do seu tabernáculo? Ele se oculta em uma carne profética. Um ministério profético na terra. Então as pessoas estão esperando algo que virá, mas que já veio. Entende? E isso que já veio, aí nós voltamos lá em Romeu se encontrando com Julieta com uma máscara. Nós podemos ir também a Apocalipse capítulo 8, um segredo, um silêncio. Nós podemos tomar Apocalipse capítulo 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus. O que acontece? Deus vem de forma velada, oculta, mas esses filhos de Deus são acolhidos, são escondidos no pavilhão de Deus, no tabernáculo de Deus, e são preparados em meio à adversidade do mundo de Noé, do mundo de Sodoma e Gomorra, que é o dia que nós estamos vivendo. Esse povo é preparado e o arrebatamento da igreja acontecerá. E aí entra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é uma mensagem, é um chamado para reunir um povo. Efésios, capítulo 1, verso 10. Deus torna a congregar todas as coisas em Cristo. Qual Cristo? Esse de João, capítulo 1. Esse verbo, essa palavra. Entende? Então ele desce do céu com alarido. Voz de arcanjo, que é a ressurreição dos que dormiram em Cristo. Trombeta de Deus, que é essa saída da igreja reunida, tanto os que já dormiram, quanto os que estiverem vivos. E esses que estão vivos, eles serão transformados e sairemos a encontrar o Senhor nos ares. Ora, veja aqui um segredo. Como é que nós vamos encontrar o Senhor nos ares se o Senhor desceu? O Senhor, ao descer, ele desceu de forma velada, de forma oculta. E todas as Escrituras nos mostravam um segredo, nos mostravam um tratado entre o noivo e a noiva. E lá nos ares, então, é momento de ele próprio se manifestar à sua igreja. Amigo, amiga, irmão, irmã, por que nós estamos fazendo esses vídeos chaves do Evangelho? Para que você não seja surpreendido daqui a uns dias dizendo assim, não teria que haver um arrebatamento da igreja? E uma voz lhe responder, já aconteceu. Assim como tantas coisas nas Escrituras aconteceram e as pessoas não souberam. Os discípulos do próprio João Batista perguntou a Jesus sobre a vida de Elias, Mateus capítulo 17, e Jesus disse, já veio. Então entenderam que falava de João. Muitas coisas, muitas promessas de Deus se cumprem dessa forma. E eu gostaria muito de que todos os meus inscritos, de que todas as pessoas que acompanham nossos vídeos aqui não fossem surpreendidas com essa voz. Já aconteceu. Já virou uma história. Mas que todos pudessem ouvir a voz do Romeu
Jesus em secreto, como uma trombeta, não com aquele tanto de anjo nas nuvens, tocando uma trombeta, chamando o povo todo para olhar para ele. Olha, Jesus, vamos atrás dele, o arrebatamento vai acontecer. Não. Na verdade, esse momento aí é de grande juízo. Mas o grande arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, será em secreto. Saiu um povo e o mundo continuou aqui nas suas políticas, nas suas religiões, e só se aperceberão quando o terceiro ai se instalar sobre a terra. Quando guerras, quando terremotos, quando o juízo de Deus, quando as taças da ira de Deus cair sobre a terra, alguém dirá, mas e o tal do rapto, do arrebatamento que as igrejas, e a volta de Jesus? A volta de Jesus já se deu há muito tempo. Então perceba, nesse tempo nosso, o que volta é o ministério Filho do Homem, oculto em um ministério profético, reunindo um povo. E essa igreja que só encontrará Jesus nos ares. Eu quero muito te encontrar nos ares. Eu quero muito nós nos reunirmos aqui e estarmos na ceia das bodas do Cordeiro, juntos. Por isso, os nossos trabalhos aqui, os nossos vídeos, as chaves do Evangelho, para destrancar essa revelação e todos nós podermos estar escondidos no pavilhão de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim nós possamos começar um novo ano, um ano que nós devemos todos crer que seremos raptados. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Eu espero que dê para estar ajudando vocês aí, né? Eu estou fazendo esse vídeo com o propósito de estar ajudando as pessoas a chegar mais próximo de Deus, ser orientada e não ser enganada pelo mundo. O que ele está querendo dizer ali, gente, o Filho do Homem que desceria na terra, Jesus já não vem mais, seria no espírito de Elias. E o espírito de Elias, como veio também João Batista naquele tempo, o espírito de Elias, ele já veio. As pessoas não sabem. Mas o espírito de Elias já esteve aqui na terra. E tem que ser um profeta. E tem que ser filho do homem. E esse se chama William Marlon Branham. São essas mensagens que eu venho trazendo para vocês aí. E que nosso pastor sempre prega. É a mensagem do profeta. Trazendo para nós revelação dos últimos dias. E esse rapto será acontecido em secreto. Quem vai estar preparado para esse rapto vai ser só a esposa do Cordeiro, a noiva. Igual ele falou, né? Como é que fala? Já esqueci. Romeu e Julieta. A igreja vai estar mascarada. Por quê? Porque nós estamos com dor de parto. Quando uma mulher está com dor de parto, ela sabe que qualquer hora o filho vai nascer. E nós, sendo a esposa do Cordeiro, a noiva, nós estamos com dor de parto. A mensagem já foi entregue. E a gente acompanha os acontecimentos do dia a dia na espera do rapto. Então tem que ter uma mensagem que vai preparar o povo de Deus para estar esperando esse rapto. Mas você está achando que é o mundo que vai ser preparado por isso? Claro que não. Tem que ter uma mensagem que o mensageiro que esteve aqui na terra traz essa mensagem para que o povo esteja preparado para esse rapto.
Então, no decorrer do tempo, como vocês são novos aqui, nós estamos indo devagar para vocês começar a compreender. Mas uma coisa eu te falo. O primeiro requisito que você deveria ter precisaria ser batizado no nome do Senhor Jesus. Para você ter o nome de Deus. Receber o Espírito Santo. Para depois ser revelado no seu coração as coisas de Deus. Porque até então, se você não tiver o batismo correto, não tiver a revelação, você pode até achar aí que muitas coisas que a gente está falando é verdade. Mas você precisa de uma revelação. E para você ter uma revelação, é só o Espírito Santo que vai revelar no seu coração. Então eu te aconselho a continuar assistindo os vídeos, pedindo a Deus que o Espírito Santo conecta com você e, se possível, depois, seja batizado no nome do Senhor Jesus. Para abrir o seu entendimento, porque senão você ainda vai continuar sendo carnal dessa terra. E você sendo carnal, é complicado você entender as coisas de Deus. Porque essas coisas daqui de baixo são da terra. Coisas que eu estou falando para vocês e quero que vocês captem são coisas do céu. Você tem que ter o Espírito de Deus lá de céu para revelar essas coisas para vocês. Então, uma boa noite para vocês. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live. Eu encerro primeiro no Instagram. Espero que você esteja gostando. Amanhã, se Deus quiser, também tem o primeiro selo. Estou lendo o primeiro selo. Esse aqui é o nosso profeta aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Filho do Homem que ele falou. Ele que trouxe a mensagem para deixar nós preparados para o rapto. É esse homem aqui, ó. E ele está desvelando para nós o primeiro selo. Então, uma boa noite para vocês. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus.